Boa noite, mais uma vez estamos aqui com um Café com o Apóstolo. Está aqui o meu mais novo amigo, Carlinhos. E eu gostaria que você prestasse atenção em cada palavra que sai da sua boca, porque não sai só da sua boca, mas sai do seu coração para a nossa cidade, para o nosso bairro. Eu gostaria que ele se apresentasse agora, nesse momento. Carlinhos, e aí, tudo bom, Carlinhos? Apóstolo, primeiro, boa noite. Opa. Muito obrigado por me dar essa oportunidade, por me receber hoje. Foi uma honra o teu convite e eu me sinto muito feliz. Quero aproveitar, desejar aqui boa noite para todos os que nos assistem agora e me apresentar. Eu sou o Carlinhos para os amigos, tenho 45 anos de idade e 40 de Itanhaém. Fiquei fora 5 anos porque, como todo jovem aqui na cidade, e ainda hoje acontece, bate 18, 20 anos, não tem muita coisa para fazer, apóstolo. Então vai embora. Eles têm duas opções. Ou eles vão embora, ou eles se perdem aí no caminho errado. Então, eu acabei indo embora, fiquei fora 5 anos e retornei. Já empresário, fui lá, me aprimorei, fui para o interior de São Paulo. E hoje eu tenho 2 filhas, Manuela de 11, Giovana de 3. Moro em Itanhaém, já de retorno aí há 20 anos e tenho visto as coisas acontecerem. Morei quando criança do lado do morro da cidade, lá na região da CESP. Hoje moro no lado praia, na Praia do Sonho, portanto conheço os dois lados da cidade, afinal são 40 anos de cidade, né? Então tenho aqui amigos de longa data, ainda sou dos poucos que tem amigos de 30, 35 anos de amizade. E eu estou aqui hoje, a seu convite, para lhe responder o que o senhor quiser saber. A primeira pergunta é... Nós não preparamos nada e eu quero contar aqui com a galerinha que está aqui para soprar aqui uma pergunta que queira fazer para o Carlinhos, né? E está aqui o meu filho, está aqui uma equipe aqui conosco aqui que trabalha com o Carlinho, amigos, né? Irmãos, porque estão apoiando os projetos do Carlinhos porque confia no Carlinhos. E eu queria perguntar nessa noite, a primeira pergunta, quais são as suas propostas de trabalho quando você colocar os pés dentro da prefeitura? Essa é boa, essa já começamos bem. Foi já começamos bem. Eu acho que aí, para responder essa pergunta, apóstolo, eu tenho que antes dizer o seguinte: eu venho de uma família muito humilde. Meu pai, o senhor Norberto, é lavrador, minha mãe, dona Maria, costureira, e eu sempre estudei aqui na cidade, em escola pública, sempre tive que começar muito cedo a trabalhar, encarar a vida de adulto ainda enquanto criança, né? E por isso é que eu fui embora. Eu sempre queria mais, sempre queria me aprimorar, sempre quis crescer na vida de uma forma honesta, de uma forma trabalhadora, como se deve, como eu recebi de orientação dos meus pais. Então, quando eu fui embora com 20 anos, foi com esse intuito, de me aprimorar, de crescer na vida. Quando eu retorno para Itanhaém, e eu vejo que eu volto como empresário e eu vejo que a cidade não evolui. Então, quando o senhor me pergunta do meu trabalho, da minha proposta, eu preciso dizer para quem nos assiste hoje que eu sou candidato a vereador pela primeira vez, já apoiei anteriormente outros candidatos e me desapontei. Então, quando o senhor me fala de trabalho, o trabalho é baseado na minha história. Eu quero, em princípio, evitar que jovens tenham que ir embora da cidade, não por opção, mas por obrigação. Eu quero fazer com que essa cidade volte a ser uma cidade economicamente viável, que as pessoas aqui tenham trabalho, que elas possam se sustentar, que os jovens possam estudar, que as famílias possam sobreviver e viver com alegria nessa cidade. Existe essa possibilidade? E como que seria? Existe. Eu penso, apóstolo, que durante o meu processo, né, de pensar se eu iria ou não entrar na política, eu comecei a fazer uma caminhada. Então eu caminhei nos 4 cantos da cidade, do lado morro, do lado praia, desde o Loti até aqui, Gaivota, São Fernando, Santa Cruz. Eu andei os 4 cantos da cidade, dos 2 lados da cidade, para estabelecer e entender as prioridades. Então, eu entendo hoje que a construção de 3 pilares básicos pode tirar a cidade da estagnação. Quais são? Primeiro, fortalecer o comércio. Por uma questão muito simples.
Nós não temos indústria, nós não temos usina, e qualquer dessas coisas que venham a serem implantadas aqui na cidade demoraria de 5 a 10 anos para surtir efeito. E quem tem fome agora. Tem fome agora. Então, estabelecendo o apoio e o fortalecimento ao empreendedorismo e ao comércio, você emprega. Empregando, a pessoa que está empregada leva a comida para sua casa. Então, quando eu falo fortalecer o comércio, eu estou me referindo a colocar comida nas mesas das pessoas. Agora, segundo pilar, como fortalecer o comércio? Itanhaém, no meu ponto de vista, apóstolo, não é uma cidade turística. É uma cidade veranista, o que é diferente. Significa dizer que nós temos movimento aqui na cidade novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E o resto do ano, como o senhor bem sabe, é uma cidade estagnada. Fortalecer o comércio pelo turismo, transformando essa cidade numa rota fluente de pessoas de janeiro a janeiro. E não apenas com o turismo de lazer, mas com turismo de negócios e também e principalmente com o ecoturismo, porque aí você evita de destruir a nossa cidade, que ainda mantém aí uma grande parte de Mata Atlântica original. Então a gente explora não só o turismo de lazer, que já acontece naturalmente na temporada de verão, mas também o turismo de negócios, com agendas de negócios, e o ecoturismo. Esse é o segundo pilar, fortalecer o comércio pelo turismo nessas 3 frentes. E o terceiro pilar, para resolver a situação agora, de quem tem fome, é dar estrutura, aprimorar, fortalecer, ensinar, estruturar a mão de obra, qualificar a mão de obra, especialmente os jovens, para atender essa demanda que vai ser gerada no comércio pelo turismo. Essa é a receita imediata para tirar Itanhaém da UTI. Entendi. Eu estava conversando, a gente estava conversando e você falou uma coisa bem importante, né? Que isso você não está criando. Você, nas suas viagens, você viu cidades que tiveram esse desenvolvimento e evoluíram. Isso é verdade. Depois que eu fui para o interior de São Paulo, então em detrimento do meu negócio, e assim mesmo depois que eu voltei, eu viajei muito, eu viajava muito. E eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil de ponta a ponta, um privilégio. E eu pude ver cidades com a mesma quantidade de pessoas, de habitantes de Itanhaém, cidades menores do que Itanhaém e cidades maiores do que Itanhaém funcionando. E também tive a oportunidade de ver aquelas que não funcionavam. E eu entendi o porquê que uma cidade, assim como a nossa, funciona e uma outra cidade não funciona. Eu tive a oportunidade de entender o motivo. O senhor quer saber qual é? Sim. O motivo é simples. Não tem a ver com partido político, não tem a ver com projeto político, tem a ver com vontade de fazer. Vontade política, mas sobretudo vontade de ajudar as pessoas. Porque o político, antes dele ser político, ele é um cidadão. Sim. Quando um cidadão se envolve na política e ele tem vontade de ajudar as outras pessoas, a coisa acontece. A coisa acontece. E você quer saber quais as cidades que não funcionam? Aquelas cujo poder financeiro está na mão do poder público. Quando o maior empregador é a prefeitura, a cidade, em geral, 100% daquelas que eu vi, são estagnadas. Por outro lado, quando a cidade não depende da prefeitura, ou seja, tem negócio, tem investimento, tem turismo, tem outros meios econômicos para fomentar a cidade, então a cidade prospera. Ou seja, a prefeitura deve somente se ater a ser um agente público e mais nada, e não ser o detentor do poder econômico do município. Esse é o ponto. Eu estava conversando com algumas pessoas que também estão candidatos a ser vereador, e um deles falou: apóstolo, você poderia também me entrevistar? Eu falei: sim, estou entrevistando a todos, aqueles que a gente possa ter o tempo, né? Porque o trabalho e aquela correria. Hoje estamos no café com o apóstolo, que hora que é? 9h17, e esse homem não estava aqui na cidade. Estava onde? Hoje eu dirigi 8 horas, estava no interior de São Paulo,
fui para o interior de São Paulo de manhã, resolvi assuntos lá profissionais e pessoais e retornei para essa agenda. E o que ele me falou agora aqui, eu vou revelar, ele não me autorizou, mas mesmo assim eu vou revelar, que ele tinha um compromisso com outro podcast, mas ele resolveu estar aqui nesta noite. Você veja que correria e a gente está aqui. Eu tive que falar para minha esposa, ela ir para casa da minha filha, que ela queria descansar. Falei, não, a gente vai gravar hoje, porque houve uma brecha, onde meu filho não foi trabalhar hoje, e ele falou, pai, vamos lá, vamos marcar de 5 horas, não deu de 5 horas, mas já vai ter que ser gravado hoje. Então a gente está aqui. Então a pessoa chegou e me perguntou, olha, reúne os candidatos e a gente vai estar lá reunido e a gente vai fazer uma disputa. Eu falei, isso aí vai gerar briga. Não, mas isso que é bom. Não, política não se resolve com briga, não se resolve com cadeirada, não se resolve com porrete. Política se resolve com projeto. Projeto e diálogo. Diálogo, força de trabalho. Esse homem se coloca aqui, se dispondo, pedindo uma oportunidade que você acredite em seus projetos, para ele colocar em prática, para que ele possa apresentar o trabalho dele. É isso mesmo? Isso é exatamente isso. Agora, e eu digo mais, nós precisamos escolher. A vida é de escolha. E eu escolhi estar aqui, em detrimento de outro compromisso, mas algumas coisas a gente tem uma sensibilidade, e a minha sensibilidade disse, entre esse e aquele compromisso, vá falar com o apóstolo, porque o meu coração pediu para que eu fizesse isso. Obrigado. E você falando isso, você se colocou na presença de uma pessoa de Deus que também sente o mesmo desejo que você e todos aqueles que querem trabalhar pela cidade, desenvolver algo pela cidade, porque a gente pode trabalhar, a gente pode desenvolver, a gente pode contribuir com a nossa cidade ajudando. E por isso que você está aqui nesta noite, né? E eu queria te perguntar, e na área da saúde? Qual o projeto na área da saúde? Área da saúde. Tudo que eu estou falando hoje é muito fácil de dizer, porque eu fui lá, avaliei, verifiquei, e eu estou fazendo isso desde a pré-campanha. Hoje a política, ela se divide em 2 momentos, a pré-campanha e a campanha. Lá na pré-campanha já dizia, Itanhaém é uma cidade de um pouco mais de 100 mil habitantes, e uma unidade de pronto atendimento para uma cidade de 100 mil habitantes é muito pouco. Nós deveríamos ter pelo menos 3, sendo uma na região do Gaivota, que para atender Gaivota, Bopiranga, São Fernando, na ponta da cidade, e uma outra lá, que atendesse a região do Suarão, Loti e Cabuçu. Eu penso que uma cidade com 100 mil habitantes, que se transforma numa cidade de 400 mil habitantes na alta temporada, é um absurdo que ainda tenha apenas uma única unidade de pronto atendimento. Isso pode ser resolvido com mais 2 unidades de pronto atendimento ou com policlínicas, com mais unidades de apoio. Porque a unidade, apóstolo, de pronto atendimento, ela é um desenho moderno do antigo pronto-socorro. Ela diz UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Ela não é para atender outra coisa que não é emergência. Mas as pessoas precisam de ter suporte na saúde básica, no dia a dia, durante o ano todo, e não só na urgência. E Itanhaém não tem isso. É um absurdo a nossa cidade, ainda em 2024, conter uma única unidade de pronto atendimento. Certo. Porque eu vi cidades menores em quantidade de habitantes com mais de uma UPA. Certo. Então é possível sim fazer isso. E sobre educação? Educação, eu acho que é o pilar de toda sociedade desenvolvida. Tudo começa pela educação. Se o senhor olhar no meu folder, no meu panfleto, eu digo que eu sempre prezei pela educação, porque eu acho que quando você educa uma criança, quando você educa um jovem, mesmo um adulto, educação não é gasto, é investimento. Porque educando uma pessoa, você não precisa construir uma cadeia. Então, quando você educa, essa pessoa se aprimora, e o aprimoramento intelectual do conhecimento, ele é viciante, porque quem tem conhecimento quer conhecer mais. E à medida que você conhece mais, aprende mais, desenvolve mais, toda essa estrutura, toda essa sociedade sofre com esse reflexo. Qual é o reflexo?
Quanto mais educada, quanto mais polida, quanto mais instruída é uma população, mais desenvolvida e respeitável é aquela região, é aquela cidade. Quando você tem uma população educada, você pode perceber, as cidades, os centros que investem mais em educação, eles têm menos problema de saúde, eles têm menos problema de violência, eles têm menos problema de saneamento. Então, saúde é a base. E Itanhaém, houve uma época em que foi referência nacional na saúde. E hoje o que a gente percebe em Itanhaém é greve de merendeiras, faltando papel sulfite nas escolas, professor tendo que levar papel higiênico para a escola, crianças maltratadas e, mais que isso, os educadores, os professores, os agentes do ensino, da educação, não sendo valorizados. Porque ninguém pode educar ou ensinar se não for valorizado. Você precisa ser valorizado. Então, os professores, porque dizem que o professor é o mestre de todas as profissões, né? Ele ensina. Sim. Então, você precisa valorizar também. A pergunta é, uma outra pergunta fora essa de trabalho, como que você se sentiu quando você teve que sair da cidade? E como é que você se sente quando você volta outra vez da cidade e vê que a cidade está na mesma situação? Poderia dizer isso? Excelente pergunta. Eu acho que é a pergunta mais forte de todas, porque aí não tem a ver com técnica, tem a ver com sentimento. É forte, né? É forte. Porque uma pergunta técnica, se você conhece da técnica, você responde. Sim. Mas uma pergunta sentimental, ela é mais profunda. Quando eu fui embora porque eu não tinha outra possibilidade, eu não tinha mais opções na cidade. Eu queria crescer, eu queria ganhar mais, eu queria aprender. Então eu não tinha onde estudar, nem onde trabalhar. E eu tive que deixar a minha família aqui. Ir para um lugar que eu não conhecia, que eu não tinha ninguém, para uma cidade grande, e eu enfrentei isso. Não é confortável. E muita gente desiste. Mas eu fui persistir. Quando eu voltei instruído, eu voltei como empresário e eu entendi que para você evoluir, você tinha que sair da cidade. Eu fui vendo as pessoas se revezarem no governo e eu entendi que o cenário se passava. E já se vão quase 20 anos, ou basicamente 20 anos. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu estou vendo que daqui a 7 anos ela vai trilhar o mesmo caminho que eu. Ela vai ter que ir embora, buscar melhores oportunidades. E este é parte do motivo pelo qual eu me coloco na política pela primeira vez. Pelos jovens, pela família. Porque quando um jovem é obrigado a sair da sua casa em busca de melhores condições, cria-se, no meu entendimento particular, o que eu chamo de ruptura estrutural. É uma ruptura programada, desenhada para acontecer. Ou seja, o sistema político, o sistema municipal não prestigia as famílias. Ele quer realmente que, de alguma forma, as famílias se desestruturem. Então eu chamo de ruptura estrutural familiar. A gente precisa combater isso. O jovem pode ir embora. Entenda. Não é que ele tem que viver e morrer na cidade. Sim. Mas ele pode ir embora desde que seja uma opção. E o que acontece é que ele vai embora por falta de opção. Esse é o detalhe. Entendi. Eu agora queria perguntar uma pergunta aqui para a galerinha que está aqui. Para os nossos convidados. Nossos convidados aí, que pergunta vocês queriam fazer. Por favor, uma pergunta. Uma pergunta. Aqui não tem nada ensaiado. Não. Aqui está ao vivo e a cores. É sem roteiro. Antes, quando eles estão pensando na pergunta, eu vou falar uma outra coisa aqui. Veja, eu ia te perguntar qual seria o seu maior desafio. Mas observando todos os seus projetos aqui, todos os projetos de trabalho, então isso aqui já seria um desafio. Você precisaria entrar agora para dar início a esse projeto, porque são coisas boas para a cidade, são coisas grandes que você precisa, daqui a 4 anos, entrar de novo para dar continuidade. Mas tem um desafio, apóstolo. Opa. Tem um desafio importante, que é o desafio de fazer a população, em especial a população mais humilde da nossa cidade, entender que a velha política, que a tônica, que o formato da velha política não é um formato que convence mais.
A compra de votos é crime. A doação de objetos, de itens, de dinheiro por um voto é crime. E que talvez a população não entenda é que por mais necessitada que a pessoa esteja, aceitar algo em troca do voto, ela também incorre num crime. Mas muito mais do que um crime, é muito barato aquele voto pelo que ela vai sofrer 4 anos depois. E depois mais 4 anos, e depois mais 4 anos. Então eu penso que hoje o maior desafio, eu tenho conhecimento, eu andei o Brasil, eu sei o que pode dar certo, eu me especializei na minha área, eu sei o que pode dar certo em Itanhaém, mas tem um desafio que a gente precisa quebrar. É fazer com que a população entenda que a velha política vai manter Itanhaém igual estava nos últimos 20 anos e vai permanecer igual. Por quê? Porque a velha política não quer que a cidade cresça, ela não quer que você prospere, ela não quer que você se desenvolva, tenha uma boa casa, tenha um bom carro, possa alimentar bem a sua família ou educar bem os seus filhos. A velha política, apóstolo, ela precisa que a população seja miserável, porque aí ela entrega migalhas e a população faminta de tudo aceita as migalhas. Então, o desafio é, não aceite migalhas. No dia 6 de outubro, não aceite migalhas. Entenda, este é o nosso grande desafio. Tirar a velha política e colocar pessoas que podem e que querem fazer o melhor pela nossa cidade. Estamos falando de uma renovação. Uma renovação. Né? Uma oxigenação. Mudar as pessoas. Erre pela ação, mas jamais pela inação. Certo. Erre tentando fazer, mas jamais parado. Mude. E se a pessoa que você votar não fizer nada nos 4 anos, não reeleja essa pessoa. Não se acostume com a migalha, porque a gente precisa fazer de Itanhaém um lugar próspero, um lugar abençoado, um lugar que as pessoas se sintam felizes. E hoje é difícil você encontrar alguém que tem alegria de estar vivendo, ou trabalhando, ou empreendendo em Itanhaém. Certo. Carlinhos, as pessoas nesse meio tempo têm feito pedidos básicos de necessidade. O que você acha que é preciso para fazer a cidade voltar a crescer? Repete, pai. Repete. Oi? O que é preciso para fazer a cidade crescer? O que é preciso... Tá feito aqui a pergunta, mas a pergunta dele... É sobre pedidos básicos e o que é preciso fazer para a cidade crescer. Eu tenho andado pela cidade inteira, só que eu ando de forma discreta e objetiva. Eu não faço grandes reuniões. Eu falo com comerciantes, eu falo com famílias, eu falo com pessoas na rua e elas me pedem coisas. Por exemplo, eu estive numa família no Jardim Aguapeú aqui em Itanhaém. E lá sabe o que me pediram? Eles me pediram para que eu, sendo eleito vereador, peticionasse para que eles tivessem ônibus sábado e domingo. Vou repetir. No Jardim Aguapeú, as pessoas não têm direito a ônibus sábado e domingo. O ônibus só vai lá de segunda a sexta. Então, se a pessoa tiver uma emergência médica, se a pessoa quiser vir ao centro da cidade ou à praia para um lazer, quiser vir passear, ela está limitada a fazer isso durante a semana. Ou seja, privação da dignidade, privação do direito de ir e vir, o serviço público municipal, de transporte municipal, mobilidade urbana. A pessoa não me pediu nada, ela me pediu apenas que no bairro dela tivesse ônibus sábado e domingo. Mobilidade urbana. Então, vê, para voltar a crescer, primeiro, eu acho que Itanhaém não cresceu ainda. Eu tenho ido em cidades, nós somos a segunda cidade mais antiga do Brasil, o senhor sabia? Sim. Eu tenho ido em cidade de 50, 60, 100 anos, a cidade tem shopping. Cidade de 50 mil habitantes tem shopping. Uma cidade só tem um shopping se ela tem empreendedores para alugar as lojas e clientes para comprar esses produtos diante de um shopping. Sim. Itanhaém não tem um shopping, então a cidade não cresceu. A gente não precisa fazer a cidade voltar a crescer, a gente precisa fazer a cidade começar a crescer ao longo dos seus anos de ser a segunda cidade mais antiga do Brasil.
A gente precisa fazer uma agenda de turismo que inclua movimento na cidade de janeiro a janeiro. Podemos implantar indústrias, usinas limpas? Sim, mas isso é algo a longo prazo. De imediato, fortalecer o comércio pelo turismo de lazer, ecoturismo, turismo de negócios e fazer com que as pessoas tenham um emprego, fortalecendo isso numa cadeia contínua e não apenas 4 meses no ano. Assim a gente faz a cidade crescer. O que o que você acabou de falar aqui, a pergunta que foi feita e o que você acabou de falar, é que é possível. Quando existe pessoas que queiram fazer, que tenham essa visão de crescimento, né? Então é possível. Outra pergunta? Iluminação pública. Iluminação pública, nosso amigo. Eu falo também lá na pré-campanha, então, veja só, o que eu estou falando aqui eu disse em maio, quando comecei a minha pré-campanha. Iluminação pública. Santos tem o seu maior cartão postal é a Orla das Praias, em Santos. Lá, inclusive, existe uma subprefeitura que cuida exclusivamente daquela orla da praia, que inclusive está no Guinness Book como o maior jardim ao céu livre do mundo. Nós temos aqui apenas alguns trechos de alguns pequenos bairros de frente do mar iluminados. Por que esse detrimento? Por que nós não temos toda uma orla da praia iluminada? Para falar em praia, para falar em lazer, para potencializar esportes, nós não temos. Mas vai além. Nós não temos iluminação nos bairros do lado morro e muitos, inclusive, do lado praia. Itanhaém, recentemente, participou de um projeto que seria uma parceria público-privada em que o município não investiria dinheiro para iluminar a cidade toda. Sabe o que foi feito com esse projeto? Colocado numa gaveta. Porque, como eu disse, aqui o que importa é o quanto pior, melhor. Ou seja, quanto pior para a população, melhor para quem está no poder. Continuar mantendo as pessoas com migalha. Iluminação pública, direito básico, inclusive, isso é cobrado no seu IPTU. Iluminação pública tem que ter. Onde chega energia elétrica, tem que chegar iluminação pública. Onde chega a água, tem que chegar iluminação pública, porque são serviços básicos essenciais. E é possível fazer, investindo pouco ou quase nada do município, com parcerias público-privadas. Certo. Mais alguma pergunta, gente? Pavimentação pública. Pavimentação pública. Pavimentação é um outro aspecto aí importante. Se você olhar o seu IPTU, você vai ver que isso está sendo cobrado lá. Mas se você olhar a sua rua, provavelmente ela não tem calçamento, ela está com calçamento muito prejudicado. Aqui nós temos uma característica, somos uma cidade litorânea e temos aqui toda uma extensão de rio e cachoeiras. Então nós temos que ter um cuidado muito específico com a pavimentação pública. Se a gente asfaltar a cidade inteira, sabe o que acontece? Alaga. Então há bairros que têm que ser asfaltados e há bairros que têm que ser pavimentados com lajotas. E existe ainda um outro, e aí sim caberia uma usina de tratamento, que é um pavimento de borracha. Ele é tão duro quanto qualquer outro pavimento, mas ele absorve a água. Então, o que também é possível de ser feito, trazendo incentivos para uma empresa nesse segmento, é uma empresa que faz essa usinagem de forma limpa, e ela poderia reciclar o material, produzir essa essência e esse material seria entregue para o município. Então nós geraríamos emprego, deixaríamos o meio ambiente mais conservado e pavimentaríamos a cidade. Parceria público-privada e interesse do município em trazer uma usina limpa para cá com esse objetivo. O que eu estou falando aqui não é um sonho, eu já vi acontecer. Já vi cidades pequenas com usinas de processamento de material reciclável, em especial borracha, entre outros, para produzir sedimentos e matéria-prima para a pavimentação. Sim. Tudo que eu estou te falando, o município não precisa investir muito. Basta que a pessoa queira fazer. E o nosso problema aqui é vontade política. Eles não têm vontade de fazer a coisa acontecer. Eu vou te dar um exemplo, mudando só a pergunta aí do pavimento. Quando o agente público quer fazer, e eu digo agente porque o prefeito não trabalha sozinho, ele demanda de uma Câmara de Vereadores atuante. Prefeito bom com vereadores ruins não funciona. Prefeito ruim com vereadores bons não funciona, mas funciona melhor.
O ideal é que tenhamos bons vereadores com um bom prefeito. Esse é o time que dá certo. Eu já vi guarda civil municipal com helicóptero. GCM com helicóptero. Tem aqui no estado de São Paulo. Então, quando você quer fazer, você faz. Você dá um helicóptero para GCM, se você quiser fazer. É forte o negócio. É forte. É forte. Mais uma pergunta? Valorização do funcionário público, que hoje no atual governo é muito desvalorizado. Eu até falei no começo, quando nós falávamos de educação. O funcionário público, ele é essencial para o desenvolvimento da cidade. Então, quando você vai numa escola, você precisa entender que você está deixando o teu filho, que deve ser a tua joia mais preciosa, pelo menos as minhas filhas são as minhas joias mais preciosas, e eu estou deixando a minha filha ali numa escola pública com funcionários públicos, professores, supervisores, coordenadores. São pessoas que precisam ser valorizadas. Quando você vai numa unidade de pronto atendimento, ou numa UPA, ou num postinho médico, quem está lá te atendendo? Funcionário público. Então, essas pessoas estão, em geral, cuidando da vida das outras pessoas. Seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da segurança, com os GCMs, seja na área da zeladoria, com os funcionários que fazem toda a manutenção da nossa cidade. Funcionário público tem que ser valorizado, tem que ser respeitado e tem que respeitar a população. Muitas vezes há um conflito aí, mas a gente precisa criar um plano de carreira, a gente precisa valorizar, a gente precisa dar suporte, porque essas pessoas estão cuidando de outras pessoas. E ninguém cuida de outra pessoa se não se sentir valorizado. Esse é o ponto. Eu queria, desde já, agradecer. Não precisamos estender mais, porque com poucas palavras e muitas palavras, acredito, vi sinceridade no nosso Carlinhos, amigo Carlinhos. Posso chamar amigo Carlinhos? Pode chamar de Carlinhos. E assim, eu na minha infância até tem uma coisa engraçada. Eu tinha muitos apelidos, né? Então você vem, 45 anos de idade, você já teve vários apelidos. Então tem gente que me chama até hoje de Carlos. Tem gente que me chama de Carlinhos, alguns de Carlão, mas a grande maioria é Carlinhos. Certo. Então eu resolvi colocar Carlinhos para você que está aí entender que você pode me chamar de Carlinhos, porque talvez você não me conheça, esteja me conhecendo através do apóstolo, mas os meus amigos me chamam de Carlinhos. E é assim que eu quero te tratar, como um amigo. Então, é Carlinhos. Então as palavras nessa noite foram palavras fortes, foi palavras de alguém que pede a oportunidade a você que está nos ouvindo, o seu voto, né? Pede o seu voto para que ele possa executar com todas as suas forças, grandes poderes, grandes responsabilidades, não são palavra minha, mas é do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grande responsabilidade, e ele tem, né? A responsabilidade de anunciar o que ele está anunciando agora, falar o que ele está falando agora, porque ele fala com sinceridade, pedindo o seu voto, para que ele possa executar, né, todo esse trabalho no comércio, na saúde, na educação, na segurança. Apenas com seu voto isso pode acontecer, né? E ele pede nesta noite o seu voto. Carlinhos. Se eu puder fazer umas considerações finais... Pode, deve. Eu queria dizer o seguinte, nós conversamos esse tempo todo, e eu gosto de conversar, eu gosto de falar com as pessoas, mas você percebeu que eu não falei o meu número? Não falou. Eu não falei ainda nada disso? Não falou. Porque eu quero te ouvir. Eu quero falar com as pessoas, e não se trata apenas de política por política. Mas sim, a gente precisa entrar na política, a gente precisa fazer parte do poder público, porque como cidadão nós temos uma força, mas como agente público do legislativo, enquanto vereador, nós temos um poder a mais de representar a população. Então sim, eu sou candidato a vereador, e eu não represento um bairro, eu represento todos os bairros do lado morro, todos os bairros do lado praia, e eu sou o Carlinhos, 40-400, pela saúde, pela educação, pela zeladoria, pelo comércio, pelos jovens e pela família, sobretudo. Então eu te peço, o meu maior desafio não é pegar a minha família e ir embora de Itanhaém, se Itanhaém não mudar. O meu maior desafio é fazer com que você
me dê essa oportunidade para que a gente possa ter um representante, não um representante financiado, não um representante comprado, mas um representante limpo, de coração, para que a gente possa, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, representar você, de ponta a ponta da cidade, do lado morro e do lado praia. Vote 40-400 para a gente mudar a realidade dessa cidade e fazer diferente e mostrar que é possível. Obrigado a todos nesta noite, né? Mais uma vez eu agradeço aqui um café com o apóstolo, de ter o Carlinhos e os seus irmãos que se encontram aqui nesta noite, a sua equipe, né? E eu agradeço, eu gostaria que você prestasse bem atenção em tudo que foi falado aqui, gravasse a proposta de trabalho do Carlinhos e o seu número também, que é 40-400. Ele já falou, ele deixou por último, mas agora eu também estou apresentando aqui, Carlinho, aqui ó, olha ele lá. Carlinhos, 40-400. Aí, gente, muito obrigado, uma boa noite, que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que estão nos assistindo nesta noite. Deus abençoe. Assim seja.